E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é José Marcolino e eu sou um dos fundadores da Educa. E hoje nós temos um vídeo muito, mas muito especial que toca eu e o Pedro, tá? É o que ninguém te conta sobre a transferência para a Poli, tá? Esse vídeo aqui é essencial para você que vai prestar Poli, não sabe qual engenharia vai escolher ainda, não sabe como é que estuda, não sabe quais são as notas de corte, a gente vai te passar tudo aqui. E para me ajudar, com certeza, especialista aí, Pedro, fala aí. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje a gente vem aqui te contar tudo o que você não sabe ou que não te contaram a respeito da transferência para Poli. E o principal, se você quer ter um desse daqui no seu guarda-roupa e você sabe o peso que é isso daqui, se você tem a mesma vontade que eu já tive de ter, é sua obrigação ficar aqui até o final do vídeo. Então, José, vamos começar a falar sobre os tópicos que você que está assistindo esse nosso vídeo precisa saber antes de começar, inclusive, a estudar. Então, bora lá, José. Beleza, ó, já vou começar com o tópico aí que o pessoal tem muita dúvida nesse momento de inscrição agora, que é como escolher a engenharia? Que engenharia eu escolho, tá? Então, sempre de todos que abrem, né? Geralmente abre ambiental, minas, metalúrgica, alguma ênfase de elétrica. Esse ano abriu civil e petróleo também. Então, pô, tantas opções ali. Pô, eu posso transferir, se eu estou fazendo, sei lá, elétrica, eu posso transferir para civil? Pode. Isso daí a Poli não restringe, tá? Mas basicamente, o que que a gente fala assim para você escolher engenharia, né? Primeiro pensa, né, qual engenharia você efetivamente quer. Você quer muito seguir naquele ramo de engenharia específico? Então, pô, eu quero muito ser engenheiro de minas para trabalhar com nas minas, enfim, coisas assim. Então, ok, veja se faz sentido para você. Mas, pô, você que ainda não conhece muito bem cada engenharia, está no começo ali do seu ano, descobrindo o que que faz mais sentido para você, o que eu já te recomendo é assista a nossa playlist de carreiras, tá? Então a gente já tem vídeos de ambiental, minas e civil, e a gente está gravando os outros neste momento. Então, se você viu e ainda não tem da sua engenharia, ela vai ser postada muito em breve. Mas basicamente, o que que a gente discute lá? Como é que é a carreira, como é que é a engenharia em si na Poli, quais são os vieses, quais são as vertentes da engenharia que são cobrados na Poli. Então, por exemplo, fiz engenharia ambiental, o Pedro está fazendo de Minas, mas assim, a gente trouxe pessoas que realmente entendem ainda mais do curso para falar para vocês. Então, a gente realmente trouxe os maiores especialistas para contar a vivência da engenharia em si, tá? Ok, dito isso, e se eu quiser fazer transferência interna? Então, por exemplo, eu entrei para petróleo, para depois eu quero ir para produção. Já te adianto, tá? Produção não vai rolar. Por quê? Como é que funciona a transferência interna para poli? Basicamente, a gente vai rodar três listas de preferência, tá? Como é que funciona? Geralmente, as pessoas são classificadas, geralmente não, né? As pessoas são classificadas ali basicamente por nota, né? Então, são classificadas por nota. E na primeira lista, como é que funciona? É basicamente a transferência interna entre grandes áreas. Então, por exemplo, lá na Poli, grande área ambiental faz parte da grande área de civil também. Então, quem tem a primeira preferência, quem tem a maior nota, e já é da ambiental e quer para civil, por exemplo. Existem também todas as grandes áreas ali, né? Que você, por exemplo, de Minas para Metalúrgica também é a mesma coisa, está dentro da mesma área. Enfim, essa é a primeira lista. Então, basicamente, se está na grande área e tem uma boa nota, você tem uma maior chance. Qual que é a segunda lista? A segunda lista é para as outras engenharias. Então, por exemplo, eu sou da ambiental e quero transferir para computação. Ok, se você não for da grande área elétrica, você vai entrar na segunda lista e, sendo da segunda lista, se você tiver a maior nota ali, dentre as vagas que sobraram, você consegue transferir. Porém, qual que é o grande problema, tá? Geralmente, essas engenharias sempre são preenchidas todas as vagas, tá? As grandes engenharias, não grandes engenharias, mas mais concorridas ali que o pessoal geralmente tem uma vontade maior de fazer ali, né? Então, como é que funciona? Por exemplo, produção, geralmente as notas de corte ali já são altíssimas. Tem pessoas que têm altas, médias e tudo mais. E, sei lá, vamos dizer que sobram, sei lá, 8 vagas, por exemplo. Todas essas vagas vão ser preenchidas, né, basicamente pelo pessoal ali que já está na poli. Só que tem aquela terceira lista que eu comentei com vocês. O que que é essa terceira lista? É basicamente do pessoal de transferência externa. Então, mesmo que você tenha, por exemplo, uma nota 8,5, você não vai conseguir transferir para a produção. Por quê? Porque é prioritário quem já está na poli, que entrou basicamente pela FUVEST ou pelo Enem. Se é justo, se não é, não cabe a gente julgar, mas a realidade é essa. Então, eu já te aviso. Se você está pensando em entrar na poli
né, pela transferência externa, depois fala, não, depois vou fazer mecânica, depois vou fazer mecatrônica, produção, não vai rolar, tá? Porque muito provavelmente essas vagas já vão ser preenchidas pela transferência interna das pessoas que têm prioridade, ou da grande área, ou de qualquer outra engenharia, das pessoas que entraram pela FUVEST ou pelo Enem, e você não vai conseguir preencher essa vaga. Mas, afinal, quais são as vagas, então, que sobram para quem faz transferência externa, para essa terceira lista? São justamente as vagas em que você está pleiteando hoje. Então, basicamente, essas vagas de ambiental, civil, minas, são essas vagas que sobraram na Poli. Então, é basicamente, ninguém da primeira lista quis, da segunda lista também não quis, da terceira lista também não quis. Não é que não quis exatamente, né? Mas é que sobrou de novo, basicamente. Então, por exemplo, se você entrar para petróleo, provavelmente ano que vem você consegue transferir tranquilamente para ambiental. Se você entrou por civil, você também consegue transferir tranquilamente, por exemplo, para metalúrgica. Se sobrar vaga, que é o que tem pelo menos acontecido no histórico dos últimos 20 anos, tá? Então, também ambiental, civil, petróleo, metalúrgica. E alguma ênfase de elétrica. Não conte muito com o civil, porque não abriu nos últimos anos, tá? Abriu esse ano exclusivamente, espero que abra novamente ano que vem, mas a gente não tem certeza sobre isso, tá? Pedro, fala aí sobre os próximos tópicos. Olha, na realidade, José, eu acho que é até um pulo do gato aqui para quem tá ouvindo. É aquele macete de quem só fez a prova sabe. Se você tá me ouvindo e tem interesse em entrar em engenharia elétrica, por exemplo, a gente vai falar mais para frente que a nota de corte dela tava na casa dos 50 de 80 testes. Então, qual que é o macete aqui? Você prestar para Minas ou petróleo, por exemplo, que a gente sabe, vai te falar lá na frente que a nota de corte é 24, por quê? Você vai, passa tranquilo da primeira fase, vai para a segunda fase, que é aquele lugar que a gente já sabe que é onde o filho chora e a mãe não vê, e aí você se preocupa exclusivamente com a segunda fase. Existe o ponto de equivalência das disciplinas que a gente vai comentar, que é uma coisa que traz importância para a primeira fase, sim, independente da pontuação. Mas é isso. Se hoje você está querendo entrar na elétrica, cogite prestar para Minas ou petróleo, que tem muito mais vagas, e você vai focar muito mais na segunda fase. Isso por quê? Porque depois de 6 meses você pode pedir transferência interna. E aí essas vagas, como o José disse, você consegue aproveitar. Bom, o próximo tópico é como não estudar. E o principal é dizer para vocês a minha experiência, o que não deve ser feito. Eu prestei essa prova mais de uma vez. Eu não quero que você que esteja em casa com fé que apoie a escola da tua vida, que você passe mais de que um ciclo, que é esse ano, para conseguir conquistar isso. Eu demorei mais de um ano para conquistar. E o meu principal erro foi ver cálculo 1, física 1, álgebra linear, desenho e mecânica e achar que eu que fazia FEI bastava estudar pelas matérias que eu tinha na minha própria faculdade. Então você que faz Mackenzie, Unesp, Unicamp, Federal de São Paulo, Federal do ABC, qualquer uma dessas ou até outras que eu comentei, não estude pelas matérias da sua própria faculdade. Isso daí você consegue ouvir no depoimento dos aprovados. O primeiro erro deles foi esse: é se preparar como se estivesse se preparando para a prova da sua própria faculdade. Eu fiz isso. Qual foi a realidade? Quando eu cheguei lá, principalmente na segunda fase, eu não preenchi meu nome. Eu não quero que você passe por isso para depois aprender. Eu não quero te encontrar no que vem para aí você acreditar no que eu estou te falando. É, estudar só teoria também é outro ponto. Teve um ano que eu fiquei basicamente só estudando teoria. E eu não tinha muito hábito de resolver provas antigas. O que aconteceu? Bomba. Não passei. Porque, como qualquer prova, e até mesmo a própria FUVEST, a original, né, a clássica, ela tem um viés, ela tem uma tendência. Quanto mais prova antiga você faz, mais você aprende. Tem uma hora que você decora. Eles pedem uma mesma sequência, eles mudam só os valores, o exercício é o mesmo. Então, prova antiga é o segredo, tá? E não vai estudar pela matéria da sua faculdade. O ideal é se você conseguisse assistir as aulas do que o pessoal da Poli está vendo. É como se fosse a transferência é uma prova que os professores da Poli produzem como se fosse para os alunos da Poli, mas quem faz é você que está em outra faculdade querendo entrar. Então, vocês percebem a diferença? O nível não é o cálculo da FEI que eu tive, é o cálculo da Poli. E vamos ser realistas, existe um gap aí, tá? Eu já achava difícil na FEI. Quando eu cheguei na Poli, o buraco era mais embaixo. Bom, José, e as notas de corte, como que ficaram? Basicamente ressaltar aí que o Pedro comentou, basicamente voltando nesse período, né? Tipo, período não, nesse tópico. Qual engenharia eu escolho?
Então você tem que pensar de uma maneira estratégica. Assim como na FUVEST, eu não sei se você já sabe, se você já prestou para poli, eu imagino eu, mas você tem que escolher, né? Pô, coloca primeiro, né, aquela que é mais concorrida, a segunda que é menos concorrida. Então, por exemplo, a produção mais concorrida, você não vai colocar como a sua quarta opção, né? Quando for prestar FUVEST. Então, você faz a mesma coisa com a transferência. Você tem que pensar estrategicamente qual engenharia você vai entrar. Só que tem um ponto aqui, né? Aqui, diferente da FUVEST, quando você for preencher, não vão ter os 4 campos para você colocar. Você vai ter que escolher uma só. Aqui não tem essa de opções. A transferência não te dá opções, tá? Então, era isso que eu ia comentar, sabe? Ah, exatamente. E aí, então, o ponto é, escolha estrategicamente. Então, assim, se você for entrar para uma engenharia que, por exemplo, a elétrica, né, ou talvez civil, não sei, pensa assim, elétrica sempre vai abrir alguma vaga muito, pelo menos esse tem sido histórico dos últimos anos. A gente não pode afirmar, pô, ano que vem com certeza vai abrir elétrica. Não tem como saber. Eu estaria mentindo se eu estivesse fazendo isso aqui com você. Mas provavelmente vai abrir alguma ênfase de elétrica ano que vem. Então, você pode cogitar entrar por petróleo, fazer 6 meses de petróleo e no semestre seguinte você transfere para elétrica. Ah, mas será que eu vou atrasar minha graduação? Você vai atrasar essa graduação naturalmente, alguma coisa, porque muito provavelmente você vai ter que fazer essa questão de adaptação curricular, basicamente, fazer algumas matérias de novo, enfim. Mas o principal ponto é, então, outro ponto que a gente fala também, né? Tipo, tem os alunos, vamos dizer assim, né, mal intencionados ali quando você entra. Quando você, por exemplo, você pode entrar em petróleo, mas já pensando que você vai querer fazer elétrica, você não precisa fazer necessariamente as matérias de petróleo quando você entra. Você pode pegar a matéria de elétrica, entendeu? E depois você faz simplesmente a equivalência. Então, você não vai atrasar muito mais do que você já atrasaria naturalmente para fazer transferência externa, fazendo esse truque aí que a gente chama, né? Porque a nota de corte é realmente mais baixa para essas outras engenharias. E agora, o que eu falo para você é, das notas de corte em si, como é que foram nos últimos anos, tá? Para petróleo, ambiental e minas, quase sempre, se não sempre, dos últimos anos aí, foi sempre 24, tá? Que é basicamente meio que a nota mínima que você tem que fazer para ir para a segunda fase, que lá já está discretizado lá no edital da primeira fase, tá? Então, é 24 pontos. Para metalúrgica, se eu não me engano, acho que foi 29. Para civil, a gente não tem como saber, porque, como eu já disse, é a primeira vez que abriu. Pô, vai estimar alguma coisa? Eu estimaria algo entre 20 e 60. Não, 24 e 60. Pô, um range muito grande. É, mas é o que eu tenho para te falar hoje. Não tem como a gente descobrir sem ter nenhum histórico. E aí agora eu vou falar das de elétrica, né? A de elétrica geralmente é mais complicada. Então, assim, das ênfases que abriram já, eles variaram de 41 a 56 pontos. Então, você vê como a nota de corte é muito mais alta ali nesse primeiro ponto. Então, assim, como o difícil, o gargalo ali é a segunda fase, o que que você faz? Você escolhe uma engenharia mais fácil, já não precisa estudar tanto, vamos dizer assim, né, para você ser aprovado para a segunda fase, e na segunda fase você basicamente estuda mais aquilo que é o mais difícil, que é o que vai te travar, que é o que provavelmente reprova a grande maioria das pessoas que passam para a segunda fase. É a própria prova da segunda fase. Bom, e agora falando um pouquinho mais sobre a primeira fase, só para falar, pô, mas será que eu devo focar 100% na segunda fase? Talvez não, depende do seu objetivo. Por quê? Tem um negócio que chama equivalência compulsória, tá? Então, basicamente, as matérias que você faz na primeira fase, você tem que tirar, quer dizer, se você tirar 50% ou mais delas, né, que seria física e cálculo, você consegue automaticamente equivalência das matérias na poli. Ou seja, você não vai precisar fazer elas de novo. E, se você não tirar, você também vai precisar fazer obrigatoriamente essas matérias. Ah, pô, mas eu não tirei mais de 50%, né, da prova, das provas específicas, mas eu já fiz essa matéria na faculdade. Vou precisar fazer de novo na poli? Vai, sim, porque isso está no edital e não tem como mudar, tá? Não é papo, não tem jeitinho, não. Você vai ter que fazer de novo. Essa é a realidade. Então, se você pensa, pô, eu quero entrar na poli, eu tenho o meu objetivo muito certo, que eu não quero atrasar, enfim, para mim é muito importante conseguir essa equivalência, então estude também para a primeira fase e tire os 11 testes de 22 de cálculo e os 11 testes de 22 de física também. Então, essa é a regra basicamente para você atrasar o mínimo possível, tá? Bom, pessoal, contando para vocês bastidores, né? O porquê disso. Quando eu entrei, por exemplo, eu não peguei equivalência de mecânica.
pela prova. Quando eu entrei, eu juntei algumas matérias que eu tinha feito na FEI antigamente e consegui a equivalência. Muita gente que entrou depois, inclusive, assim, modéstia à parte, até orientada pela gente, até mesmo por mim, que tive contato com a galera que entrou desde 2017, que é o ano que eu entrei, a galera já foi mais ativa nessa parte das equivalências. E o que o pessoal da Poli fez? Ué, mas muita gente está conseguindo a equivalência que só era para conseguir pela prova. Tá errado isso, nós vamos bloquear. E eles literalmente bloquearam. Se você entrou até o ano passado, você consegue fazer. A partir desse ano aí não tem mais essa história. Por isso que você, que a sua nota de corte é 24, não dá o sorrisinho. Eu ia até falar, ei, você que já tá dando risada de 24 pontos de 80, calma, viu? Porque assim, uma coisa é você passar, eu imagino até que você vai ficar feliz, tal. 24 é uma segurança, né? Você ir para a segunda fase, mas lembra que o buraco é mais embaixo e que se você não acertar metade dessas questões, na pole você vai ter que fazer de novo. E o bicho pega, hein? O bicho pega. Então, pessoal, agora eu vou falar para vocês basicamente como é que estuda para a primeira fase, né? A gente já falou como não estudar, agora eu vou falar como estudar, então. Só tem um segredo, tá? Fazer prova antiga e fazer muito, mas muito exercício. Bom, imagino que provavelmente você já está cursando engenharia na sua faculdade. Então, o que que eu imagino? Que você já tenha aprendido que se você só vê teoria, você não vai conseguir fazer exercícios. Isso é lei na engenharia. Eu imagino que seja universal para qualquer engenharia do mundo. Você só lê teoria, você não vai conseguir fazer os exercícios da prova. Isso é fato. Então, se você já aprendeu isso, aplique isso para transferência também. É obrigatório que você faça as provas antigas, senão você não vai passar. Ah, o José está me zicando, está zicando a minha aprovação. Não, é realidade. Você não vai passar se você não estudar com as provas da primeira fase. Ah, mas onde que eu acho as provas da primeira fase? Tem três lugares, basicamente, tá? Tem no site da FUVEST, tem no nosso curso ou tem no nosso SuperApp. Esses três lugares você encontrar as provas completas com o gabarito. Então, sem desculpa, faça todas as provas. Você pode notar nos depoimentos dos aprovados, que está aí na nossa playlist aí, Jornada de Aprovados, Jornada dos Transferidos, que todos fizeram muitas provas antigas. Ah, quanto que é muito? Olha, tem 21 disponíveis. A maioria ali faz, no mínimo, mais de 10, geralmente faz 15, 20, tá? Então, assim, faça provas antigas, que aí você já vai estar garantido. As questões se repetem, os padrões se repetem. Então, assim, fica muito mais fácil, fica muito mais nervoso, muito menos nervoso na hora, fica mais tranquilo. Você já sabe, pô, exatamente essa já caiu. Você vai fazer de novo, tranquilo, vai acertar e vai passar para a segunda fase. Pedro, agora fala pra gente como é que é a segunda fase. Bom, pessoal, primeira coisa, antes de falar, né, o que cai, é dar um panorama do que é a segunda fase. Essa é a barreira para a pole, não é a primeira fase. A primeira fase, ela vai até, assim, a pontuação que você fizer ali, indiferente se você fez 24, se você fez 80 e foi para a segunda fase, o jogo tá zerado. E o principal é porque eu quero que você tenha uma noção que, historicamente, cerca de 200 pessoas vão para essa segunda fase para disputar, em média, historicamente, 85 vagas. E das 85 vagas, em média, historicamente, só 18 são preenchidas. Agora, eu, Pedro, te pergunto: você acha o que de uma prova que 200 pessoas prestam e só 18 passam? Você acha que ela é fácil? Não é. Eu fiz essa prova 3 vezes, na terceira eu passei. Eu suei, tá? Eu fiz tudo de errado que a gente já falou aqui. E é por isso que a gente está te falando isso, para você não cometer esse erro de novo. Primeira coisa, quais são as matérias? Álgebra linear 1, 2, desenho e mecânica. Eu te dou certeza que álgebra linear você nunca viu nada parecido na tua vida. É impossível na faculdade o pessoal ter dado a álgebra linear que a gente tem na prova aqui. Duvido, duvido. Se tiver na sua faculdade, você responde aqui nos comentários que eu vou saber que faculdade é essa que tem um curso de álgebra linear tão completo. Desenho é a matéria mais próxima da nossa realidade. E por fim, mecânica, que é você misturar álgebra linear com física. Aí danou-se. Para mim foi a matéria que eu mal olhei assim. Eu fui focado para álgebra linear e desenho. Aqui essa ideia de prova antiga ela se mantém. Não é porque mudou de fase você não tem que fazer, muito pelo contrário. Agora não são 80 questões que você tem que fazer, são 9 por ano, 3 de cada matéria. Se você está decidido a prestar, a passar, você tem que fazer todas, não é uma ou duas. Aí, Pedro, quanto tempo eu estudo por dia? Porra,
toda hora que você puder. Saiba que para a segunda fase, ó, a gente está gravando esse vídeo em julho. Tem gente se preparando para essa prova desde que não passou no ano passado. Tem gente com a gente desde fevereiro estudando para a segunda fase. Saiba que se você está vendo esse vídeo agora e ainda não se preparou para a segunda fase, ainda não começou, você está para trás. Ah, mas o tempo acabou, eu estou perdido com isso, eu não vou conseguir mais passar. Não, muito pelo contrário. Com as informações certas e o material correto, você vai chegar lá do mesmo jeito. Mas para sair do zero sozinho, eu te dou certeza. É mais fácil eu te encontrar aqui ano que vem do que eu te encontrar como colega no que vem na Poli. A nota de corte da segunda fase, né? Muita gente pergunta pra gente, mas Pedro, qual que é a nota de corte da segunda fase? Como que funciona? A minha nota da primeira fase, ela impacta? Não. Aqui esquece critérios de desempate. Não existe critério de desempate numa lista que era para ter 85 nomes e tem 18. Outra coisa, não espera você que não foi chamado na primeira lista que vai rodar a segunda. Não vai. São 85 vagas. No último ano entraram 23 pessoas. Porra, se não passou 80, não existe segunda lista. É uma realidade dura de você ouvir, mas eu posso te falar, essa é uma ponte que é muito mais fácil do que a FUVEST. Eu hoje estudo na USP sem nunca ter ido para a segunda fase da FUVEST. E assim, vou falar para você que é maravilhoso. Mesmo sendo essa prova sendo difícil, eu preferia fazer ela de novo do que passar pela FUVEST. Posso falar talvez da ordem das matérias, qual que eu vou estudar? Aqui é um pouco de você. Eu tentei estudar para me garantir no que estava mais perto. Então, desenho eu estudava todo santo dia. Inclusive, se você for adquirir o nosso curso, você vai ter aula de desenho comigo, ó. Tá? E álgebra linear também. Não tem muita ordem. Um pré-requisito é que você tem que ir para essa prova para gabaritar desenho. Álgebra linear e mecânica vai ser uma consequência. Você vai ter que se esforçar para sair do zero. Mas lembra, são 9 questões valendo 9 pontos. Você precisa tirar 3. Se é essa a primeira vez que você está ouvindo que essa é a nota mínima, eu sei que você pode estar até achando, mas impossível não fazer. São 9 questões, eu só preciso acertar 3. Mas, Pedro, deve ter alguma pegadinha, eu devo ter que acertar pelo menos uma de cada. Não, aqui você faz de qualquer jeito. Acertou 3 de desenho, acertou 3 de álgebra, acertou uma de cada, 2 de uma de outra. Qualquer combinação aqui você está dentro quando você faz 3 pontos. E eu queria te lembrar que das 200 pessoas que prestam todos os anos, só 18 conseguem. E eu posso te falar, das 18, umas 15 estão em cima do 3. Passaram na lata. E se você for perguntar para qualquer uma dessas pessoas, eu te garanto, o que elas vão responder é o que passou elas nessa prova foi desenho. Então, assim, fica até de dica para você que já está se preparando, que quer saber quais são os caminhos mais curtos para você conseguir chegar na sua aprovação. A gente está te dizendo tudo aqui. Bom, pessoal, um tópico super importante também a ser falado aqui, materiais básicos, né? Eu ia falar materiais essenciais para a prova, são materiais obrigatórios para essa prova. Você tem que levar, tirando lapiseira, caneta, o principal vão ser os materiais para desenho. Ou seja, o seu esquadro de 60, o seu esquadro de 45, esses são um par de esquadros, e a sua régua, além do seu compasso afiado. Afiado que eu digo é a ponta do grafite, tá, pessoal? Para que não fique aquele borrão quando você for fazer o seu desenho. E o principal do porquê disso. Como a gente já falou aqui no vídeo, desenho é a matéria que vai te aprovar. Assim, se não vai ser 99% das pessoas, vai ser 98%, tá? Vai ser desenho que vai aprovar. Então, esquadros limpos, porque com certeza, né? Você já está se dedicando, você já está treinando desenho. A ponta do grafite ele já está desgastando, ele já está sujando o seu material. Você tem que limpar regularmente ele, e principalmente para a prova. É aquela história, né? O guerreiro ele afia a sua espada antes da batalha. E aqui a gente faz esse ritual, né? Pré-prova com os nossos alunos, a gente mostra lá como fazer toda essa parte de limpeza do material, como você regular o seu compasso, apontar, afiar, né? E é isso, pessoal.
Mais um detalhe importante a respeito de material, e esse é talvez polêmico, tá? No meu ano, eu pude usar a prancheta de desenho, que é uma prancheta que tem uma régua em cima e um parafuso que serve para fixar folha. Nela, como tem uma régua de guia, você muitas vezes vai transportar paralelas só com o esquadro, né? Caso você não saiba, qual que é a finalidade de você ter esses dois esquadros? Os esquadros eles servem nada mais, nada menos do que para transporte de paralelas. Facilita demais. No meu ano eu usei, só que nos anos seguintes, os alunos que eu tive, eles comentaram que não deixaram usar. Mas é isso, materiais essenciais, obrigatórios. Par de esquadro, a sua régua e o seu compasso regulado e apontado. Sem isso, com certeza, você já começa para trás e vai ser mais difícil ainda a missão de ser aprovado nessa prova, que já é bem difícil. E como ser aprovado é aproveitar disso. É começar, se você não começou ainda, é começar agora. Você está vendo esse vídeo, você vai ver até o final. Como eu te falei, você quer isso daqui? É pesado. Anderson Silva, o cinturão do UFC, que nada. Eu ponho isso daqui no ombro e a minha vitória está no meu ombro. Eu tirei o peso das minhas costas quando eu passei na transferência. Se eu tinha aquela esperança de que, pô, será que vale a pena dar uma segunda chance para minha primeira opção? Hoje eu falo para você, eu teria voltado 20 anos se fosse necessário. Eu estava quase no final da graduação, eu voltei basicamente para a metade. Eu teria voltado 20 anos. A vida transforma. Eu tenho certeza que se você for ver qualquer depoimento de qualquer aprovado aqui na Poli, que tem aqui no nosso canal a playlist de aprovados, vocês vão ouvir que é a mesma coisa. A vida não é a mesma. E a realidade da prova é essa. É difícil, é. Só 18 pessoas ou muito pouco que vai passar? É. A decisão é sua. Você vai fazer parte de qual grupo? Dos aprovados, que vão ser a minoria, que vão fazer o que a maioria não faz, ou você vai ser mais um figurante? Muito provavelmente, você vai tentar de novo. E nesse tentar de novo, talvez você leve um pouquinho da malícia dos seus erros desse ano, mas eu não quero que você seja essa pessoa. Se eu for te encontrar no que vem, eu quero te encontrar dentro da Poli. Não mais como uma pessoa que está prestando ou até mesmo nosso aluno, mas como nosso colega, né? Caso você não sabe, o José se formou em engenharia ambiental lá e eu estou me formando em engenharia de Minas. O nosso intuito hoje é esse. A Poli é um sonho. Posso dizer até pelo José, é a faculdade, é a escola da nossa vida. A questão é saber assim, o que você está disposto ou disposta a fazer para ter isso daqui no teu guarda-roupa? Hoje você pode ir lá só comprar e ter. Mas hoje eu tenho aqui, e para quem me pergunta, eu falo que eu sou politécnico. E o peso disso até me arrepia, porque eu sonhei em dizer isso. E se você também tem o sonho de falar para sua família ou para quem quiser ouvir que você também é da Poli, o seu esforço começa aqui. Bom, pessoal, é muito difícil falar assim da prova e depois te dizer que você tem que ficar tranquilo ou tranquila. Não. É desconfortável, é incômodo. Essa prova vai te desafiar. E o principal que eu tenho para te falar é: sabendo disso, não se cague. Muitas vezes você pode pensar que a prova é maior. Vê se você se identifica com o que eu estou falando. Quando você prestou FUVEST e não passou, você não enxergava a FUVEST, a prova acima de você? Aqui você vai ter que enxergar que a prova é difícil sim, mas você tem que ter plena convicção que se você sentar a bunda na cadeira e você se preparar, você vai conseguir. Acho que, José, até falando disso, né, da pessoa a se assustar, é uma realidade que a gente vê, né? Todo mundo se assusta com essa prova. O que você tem a dizer sobre isso? Exato, aqui eu ia falar basicamente, olha, eu já fiz muita prova na Poli. Porque você imagina, né? Já naturalmente são 5 anos de graduação. Agora imagina que eu tive que fazer algumas matérias novamente. Matérias que eu fiz 3 vezes, várias matérias que eu fiz 2 vezes. Então, assim, eu tenho propriedade para falar o que eu vou falar agora, olha. Quando você está fazendo a prova, provavelmente você vai ficar nervoso. Você vai olhar as questões e falar, putz, eu não sei fazer isso. Você vai ler as 9 questões, talvez você fale, putz, não sei fazer nenhuma. Talvez saiba fazer uma. É normal, tá? Por quê? Porque essa é a pegadinha da Poli. Ele não quer ver necessariamente se você sabe aquele conceito. Ele quer ver se você não se assusta de primeira, tá? Essa é a diferença de quem é aprovado e de quem não é. É quem não se assusta de primeira. Porque se você fica até o fim na prova, fazendo a prova, tipo, você vai perceber que de repente você vai lembrar das coisas. Você fica nervoso, às vezes dá branco ali, mas vai passando o tempo, você vai lembrar. Pô, tem muita gente que fala, pô,
Ah, a prova, sei lá, tem 2 horas de duração, aí na primeira hora você conseguir fazer uma questão, tem mais 3. Quer dizer, tem mais 8, né? Será que eu vou passar? Será que não sei? Aí você fica pensando, pô, será que eu devia ter conseguido resolver as 9 questões em 2 horas? É normal, tá? Lembra, você precisa acertar 3, não precisa acertar 9. Precisa acertar 3. Então, assim, tenta sempre fazer as questões do início ao fim, tá? Então, tipo, não tenta deixar a questão meio resolvida, depois eu volto nela. Se você já souber como resolve, resolve ela do início ao fim. Não importa quanto tempo demorar. É mais importante você acertar uma questão 100% do que acertar, tipo, duas 50%. Por quê? Porque essa questão de 50% fica meio que a critério do professor. Tem professor que fala, não, esse daqui só vale 0,25, tem professor que fala, não, esse daqui vale 0, tem um que vai falar que é 0,75. Você não quer deixar a sua aprovação à sorte, a correção do professor que você não sabe necessariamente como vai ser. Então, assim, lembra, fica tranquilo, tá? É uma prova difícil, é desafiadora, tem que fazer as questões uma por uma ali, dá uma lida boa, mas assim, não se desespere. É normal que você vai se desesperar em contextos, mas eu já te adianto para que você não tenha essa surpresa, pelo menos, de desespero, tá? Cara, até mesmo assim, para comentar, né, como foi meu dia, você tocou num ponto muito chave. Eu prestei essa prova no limite. Se eu tivesse continuado mais um semestre na minha faculdade, eu já ia entrar naquela condição que eu não podia mais prestar transferência. Então, imagina, eu tentei passar na primeira vez em 2012, quando eu mal sabia o que que era isso, estava no meu primeiro ano de faculdade. Eu falei assim, nossa, nunca tive o hábito de estudar para a prova, pegar edital. Da segunda vez, eu fui, mas tomei a mesma pancada. Mas aí eu vou contar para você da terceira vez, que você imagina que eu fui lá todo pleno, que fiz a prova de ponta a ponta e saí feliz. Feliz eu saí. Mas como que foi para mim? Como eu falei para vocês, tem essas três matérias. Eu fui preparado para gabaritar desenho e gabaritar álgebra linear. Mecânica eu já tinha certeza, ciência de que estava fora dos meus domínios. O que aconteceu? E é uma coisa que você pode ouvir até mesmo de depoimentos de não aprovados. Essa prova ela muda ano a ano. Se você está esperando que na sua prova de desenho vai cair só desenho, vem a prova tipo de 2020 e te traz teste no lugar de desenho. Se você acha que vai cair geometria analítica na primeira questão de álgebra, vem a prova dos 2 anos anteriores que eles só cobram a partir da parte de projeção ortogonal. É difícil de prever. E eu te garanto que é complicado essa prova, mas que vale a pena, vale demais. José, você quer fazer mais algum comentário? Eu ia comentar basicamente disso também, tá? Então, exatamente esse ponto que o Pedro falou, tipo, pô, de repente eles mudam o estilo da prova e aquele tópico que você mais estudou vai que é a questão mais difícil. Cara, sinceramente, desculpa avisar, mas talvez você não acerte esse tópico que você mais estudou, que você estava mais focado naquilo. Pô, sempre cai uma questão fácil disso aqui. Estuda lá, mas no seu ano muda. Pô, sabe? É triste, mas acontece. Então, assim, você tem que estar realmente bem preparado para meio que todos os cenários. E assim, já estou te avisando porque o principal problema para mim, na verdade, quando você vai prestar uma prova ali que vale muito para você, seja na faculdade, ou seja em concurso público, seja a prova da transferência, o que que é? O medo é quando você tem a surpresa, você não espera aquilo, e aí aquilo te abala na hora, e aí, né, tipo, meio que tira toda a sua concentração, enfim. Então, assim, o que eu tô dizendo aqui é, espere que vai acontecer essas coisas, tá? Você não vai conseguir prever qual questão vai ser mais difícil, qual tópico vai ser mais difícil, qual matéria vai ser mais difícil. Mas, assim, preveja que você vai, né, tipo, vai acontecer um desastre, mas que você tem que ficar tranquilo quanto a isso, tá? Então sempre lembra, a poli vai tentar te intimidar, a prova vai tentar te intimidar, mas se você ficar na prova até o fim, e é isso, fica até o fim. Ah, falta 10 minutos, eu não vou conseguir resolver uma questão inteira em 10 minutos. Cara, não importa. Fica até o final. Fica até o final da prova. Isso é muito importante. Quantas vezes que eu já não consegui arrancar um ponto porque eu lembrei de uma coisa, tipo, faltando 10 minutos da prova, e é assim, muitas vezes mesmo, assim, sabe? Então você pensa, pô, se você está procurando meio que ali a nota mínima para ser aprovado, que é a realidade, quem está prestando a transferência, 10 minutos vai conseguir meio ponto pode salvar a sua nota, pode salvar a sua vaga na poli. Então fica até o final, tá? Independentemente se você achar que vai dar tempo de resolver uma questão inteira ou não, fica até o final. Cara, e é nessa que a gente volta pro dia da minha prova. Eu fui preparado para álgebra linear e desenho. A primeira questão, as três primeiras sempre são álgebra linear. Qual foi a minha surpresa? Quando eu viro a página
da primeira, eu já esperava aquele modelo pronto. Eu já fui preparado para chuva de canivete. Nessa terceira minha tentativa, eu ia passar de qualquer jeito. Podia ter uma vaga só, a vaga era minha. Eu estava preparado para fazer a prova embaixo de chuva de canivete. E aí, qual que é a minha surpresa? Viro a página, o caderno de questões. A primeira questão de álgebra eu já não sei fazer. E aí, a primeira coisa que veio na minha cabeça não foi assim, nossa, deixa eu ver se o resto da prova eu sei fazer. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi, fudeu. Não deu na primeira vez, não deu vai dar na terceira. E aí, o que, que eu pensei? Eu parei para fazer a prova. Eu ouvi aquele barulho de esquadro batendo, da galera apagando, os fiscais andando. E, cara, naquele momento é como se o tempo parasse. Eu lembro até hoje, o momento que eu parei, eu falei assim, cara, eu tô há 3 horas de estudar na Poli. Eu posso não conseguir fazer nenhuma questão de álgebra. Eu sei que mecânica é muito difícil. Onde é a minha praia? Saiba você onde é a sua praia. Minha praia era desenho. Eu pensei, cara, no pior dos casos, eu tenho 3 horas para fazer 3 desenhos. O que, que eu fiz? Eu peguei o meu material, eu distribuí ele em cima da mesa, assim, aquela organização de quem vai enfrentar uma guerra. Fiz o primeiro exercício em meia hora. Fiz ele completo. Vem na minha cabeça, de 3 pontos eu tenho 1. Mais meia hora eu tinha terminado o segundo exercício. E eu que estava desesperado, agora eu estava a 1 ponto de entrar na pole. E aí foi que eu cheguei no terceiro exercício e fiz ele inteiro. Eu saí de um ambiente totalmente onde eu estava descontrolado, já pensando, cara, fudeu, eu não vou passar de novo. Para falar, não, eu preciso começar isso daqui. É um desafio. Para todo mundo que está sentado aqui é um desafio. Esse jogo não é de competição. A transferência não é uma competição. Ali você está competindo só com uma pessoa, que é você mesmo. E nessa hora eu tive, graças a Deus, a paciência de falar: não, eu não preciso de 3 pontos de cara. Eu preciso de 1 ponto aqui, 1 ponto ali, outro ponto depois. Quando eu terminei o terceiro desenho, em 1 hora e meia, eu olhei para o relógio e nessa hora eu lembro. Eu falei: eu tô na pole. Até a questão que eu não sabia fazer de álgebra linear, eu desenrolei. Mecânica que eu não sabia escrever uma linha, eu preenchi as fórmulas, porque a gente até hoje não sabe se pode zerar ou não. Então, já a minha recomendação, escreve qualquer coisa, não deixa zerar. Ah, outro detalhe muito importante que sempre perguntam, mas Pedro, eles pesam a mão na correção ou não? Procura as provas antigas, as primeiras que tem lá no site. Você vai ver que tem critério de pontuação. Pontuação parcial. Olha, se o aluno chegou até aqui, vai ter uma porcentagem de pontuação. Mas eu, Pedro, como seu professor, eu não quero te falar, olha, confia nesses meio pontos. Você vai ficar dependendo da correção do professor? Não fique, tá? Então, o principal de tudo, eu sei como é isso. Eu sentei naquela salinha da elétrica, eu já te adianto. E se você já fez essa prova, eu sei que você deve ter até pavor daquele corredor das salas D do prédio da elétrica. Entrou no prédio da elétrica, subiu a rampa direita e segue reto. Lá, todos os anos aconteceu a segunda fase. Esse ano também acontecerá. E o que eu fiz no meu ano, que infelizmente é uma coisa que você não vai poder fazer esse. No meu ano, eu queria estar tão preparado, mas tão preparado, principalmente psicologicamente, para esse dia, que eu passei, eu acho que as 3 últimas semanas, antes da prova da segunda fase, todo dia eu ia para a pole. Eu ia para ver as pessoas, para falar, ele tem 2 olhos, 2 orelhas, um nariz, uma boca, a cabeça do tamanho normal parece com a minha. Por que ele está aqui ou não? Até que eu pensei, eu falei, cara, esse cara mereceu mais que eu. E a hora que você perceber que para você ter essa vaga você vai ter que merecer, aí você já tá meio caminho andado. Então, assim, é muito difícil, mas eu te garanto que quando você passar, vai valer muito mais a pena do que você imagina hoje. Pode falar, José. Não, e outro ponto ali que eu só queria ressaltar também, muitas vezes é normal de concurso, assim, né? A prova acaba sendo um tipo de concurso. O que acontece? Você vê as pessoas também naquele momento, tipo, as pessoas resolvendo a questão, aí fala, nossa, aquele cara tá deitando, essa prova tá fácil, só eu não sei fazer. Não cai nessa, tá? Nem na poli é assim. Então, assim, tipo, você acha, não, o cara tá escrevendo.
Cara, tem gente que tá tão desesperada ali que começa a escrever fórmula porque não sabe o que vai escrever na prova. Então, assim, foca na sua realidade, não fica mostrando, tipo, no externo ali, nossa, o cara já preencheu a folha inteira. Se ele errou a primeira hipótese ali dele e construiu toda a construção da resolução dele embaixo daquela hipótese, ele vai tirar zero, isso é fato. Então, assim, não assusta com essas coisas, tá? Pensa muito bem, tipo, pô, o que eu tenho que fazer? Constrói essas primeiras hipóteses ali, né, de como que você vai fazer a resolução, de acordo com o que você já estudou, e aí sim, vai até o final. Mas assim, você vê, tipo, sabe, não é colar, mas esse tipo, você olha assim, o cara já fez a página inteira e fala, nossa, meu Deus, eu não sei fazer isso, só ele sabe. Não se engane, tá? Em nenhum lugar é assim, a gente só se assusta na hora. E aqui não fica assim, você pode até olhar para a prova do lado. Se o cara tá fazendo a prova inteira, a gente, de experiência de poli, né? Eu e o José, a gente tá na sala fazendo prova. O primeiro cara levando entrega, a gente fala assim, porra, não sabia nada, entregou em branco. E na transferência é a mesma coisa. Mas o principal de tudo, se você ficou até agora aqui, eu não posso deixar de te convidar para conhecer o nosso curso preparatório, te convidar para se preparar com quem passou por toda essa trajetória, teve passos errados e corrigiu, e desde então consegue ajudar muita gente a conquistar esse sonho também. Acesse o nosso site, o transferenciaexterna.com.br. Lá você vai ver o que o nosso curso te oferece, o que ele não oferece para quem é e para quem não é. E principalmente o nosso curso preparatório para a segunda fase. Se prepare com as maiores autoridades na transferência externa para a Poli do Brasil. Eu posso te falar com convicção. Eu tive participação, pelo menos, na metade dos aprovados dos últimos 3 anos. Isso diretamente. Indiretamente, eu não sei contar. Mas todo ano eu converso com alguém. Poxa, Pedro, eu vi a sua aula lá, eu vi o seu material, eu vi seu vídeo. Então se prepare com quem passou pelo que você quer passar, com quem sonhou em ter isso daqui, que é o que você sonha hoje. Você não pode mais perder tempo. Para isso daqui estar no seu guarda-roupa, você tem que começar a se preparar agora. E o melhor lugar para você se preparar é aqui, ó. EADUCA, transferenciaexterna.com.br. E a segunda fase também. Todas as nossas aulas já estão postadas. E se você quer estar na Poli no ano que vem, eu tenho certeza que o seu primeiro passo começa aqui. Bom, José, eu acho que a gente passou tudo. E principalmente a emoção, né? De ter passado por isso e hoje conseguir ajudar você a conquistar esse sonho. Eu espero que você se inspire nos nossos outros vídeos, que você consuma todo o conteúdo desse daqui, veja todas as dicas de novo, assista mais de uma vez, compartilhe com seus amigos que também têm interesse em prestar a prova da Poli. Mas o principal, leva isso a sério. A transferência não é brincadeira. Você viu a taxa de reprovação, mas eu te garanto que se tem gente que passa, você também pode. Essa é a questão que eu quero que você se faça quando você encerrar esse vídeo. Por que eu também não consigo? Bom, pessoal, é isso. Também recomendo super que vocês vejam essa trilha de carreiras para saber o que espera de vocês, oportunidades, a trilha de aprovados para ouvir também de outras pessoas, outras perspectivas. Nós tivemos diversos alunos aprovados na Poli no passado. Alguns deles estão com depoimento aqui já gravado e postado. Ouça também outras perspectivas dessa mesma realidade. A prova é difícil, sim, mas eu te garanto que nessa jornada solitária que é a transferência, você pode contar com a gente do início até o fim. Muito obrigado e eu te espero no nosso próximo vídeo.